Por uma coincidência muito bizarra, a gente acabou de publicar um vídeo falando sobre livros que a gente queria ler em 2018. E eu disse que queria ler O Despossuídos, da Ursula K. Le Guin. Ela tem uma escrita maravilhosa, a Úrsula, e ela tem outro livro que chama Os Despossuídos, que foi lançado pela editora Aleph. A editora Aleph relançou os livros dela aqui, e eles me enviaram, e eu tô com esse livrinho na minha cabeceira pra ler, ó. Desde que eles me enviaram, tô curiosíssima. Ainda não fiz vídeo sobre A Mão Esquerda da Escuridão, quero fazer. E também quero ler esse livro. Então esse é o meu terceiro livro que eu preciso ler. Desse ano não pode passar. Pois bem, gente, recebemos a triste notícia que a Úrsula, infelizmente, veio a falecer com seus 80 e tantos anos, né? E enfim, aí eu fiquei estupefato, falei, meu Deus do céu, senhor, e agora? Né? Eu preciso muito falar desse livro, porque eu já enrolei muito pra falar, que é A Mão Esquerda da Escuridão e que justamente é a resenha de hoje. Mas antes, vamos falar um pouquinho da Úrsula. Eu fiz um texto lá no nosso site, valerumlivro.com.br, mas vou deixar aqui na descrição, que ela fala assim, olha, muita gente usa a ficção científica como uma válvula de escape, achando que a gente fala também do futuro, mas quem fala do futuro é astrólogo, é a galera que prevê futuro, essa galera aí, né, que às vezes vocês pagam, às vezes vocês não pagam, essas pessoas. Agora, escritor, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui, eles não preveem futuro, a gente não tem esse poder. E escritor, na verdade, vê a realidade e adapta. E usa as palavras para te convencer que aquilo é a realidade, mas na verdade é uma mentira. E é esse o papel da ficção científica e é esse o papel da literatura em geral. Inclusive, ela foi nomeada, ela teve uma nomeação honrosa ali no Books Awards. E ela tem um vídeo muito legal dela na premiação falando justamente sobre isso, falando assim, gente, tá legal, tá bacana, só que vamos lembrar aqui da importância do escritor, vamos lembrar aqui da importância da liberdade do escritor falar o que ele quiser. I think hard times are coming when we will be wanting the voices of writers who can see alternatives to how we live now and can see through our fear-stricken society and its obsessive technologies to other ways of being, and even imagine some real grounds for hope. We will need writers who can remember freedom, poets, visionaries, the realists of a larger reality. E que quando algum jornalista falava pra ela, a senhora luta muito pelos direitos e tal, das mulheres e pelos direitos dos escritores e escritoras e tal, ela falava, não luto por nada. Por que a gente usa essa palavra que chama luta, uma palavra tão bélica, né? Uma palavra que remete à guerra, pra falar sobre algo que é tão bom? Quando a gente fala a luta das mulheres, parece que a gente quer colocar homens versus mulheres. Quando a gente fala luta, parece que é algo versus, né? E ela falava luta bélico, luta guerra, e a gente não pode entrar em guerra, né? A gente tem que conversar, a gente tem que debater, e é isso que Úrsula tentou fazer com sua literatura e conseguiu, viu, gente? Porque este livro aqui é uma loucura. É uma loucura demais. Então, vamos contar um pouquinho sobre ele, né? Ele foi lançado já faz um tempo, na década de 60, né? Final da década de 60 ali. E não é um livro muito fácil de ser lido. Então, uma coisa muito importante da gente falar se você for um leitor iniciante de ficção científica, talvez realmente não seja o melhor livro para você começar. Eu, que sou uma leitora iniciante de ficção científica, li um monte de livro antes de ir na Mão Esquerda da Escuridão, e mesmo assim, é um livro, gente, extremamente detalhado. Por quê? Inclusive, na quarta capa, tem um escritor, se eu não me engano, um jornalista, que se eu não me engano, ele é do New York Times, e que ele fez uma crítica, né, literária sobre a obra da Úrsula, e principalmente sobre A Mão Esquerda da Escuridão, e ele compara a Úrsula com o Tolkien, do Senhor dos Anéis. E por que ele faz isso? Porque este romance aqui, gente, é quase uma tese de ficção científica, porque é um mundo criado com tantos detalhes, e a Úrsula é tão apegada aos detalhes, a esse mundo que ela criou, que esse livro pode se tornar, sim, um pouco maçante no meio, porque você fica assim, tipo, beleza, eu já entendi aqui, porque ela detalha tudo,
E além de detalhar tudo, ela também conta lendas e histórias e coisas e dados, né, deste mundo que ela criou, que é, por acaso, num planeta que chama Planeta do Inverno. Esse Planeta do Inverno, que tem um nome que chama Getten, né, mas vamos entender ali como Planeta do Inverno, tem esse nomezinho ali, essa nomenclatura, porque justamente tem inverno o tempo todo. Mas o mais interessante desses personagens, desses alienígenas aí do Planeta do Inverno, é que eles não têm gênero. Isso, gente, é a parte mais importante desse vídeo. E a parte mais importante desse livro. Eles não têm gênero. E aí, quando você lembra da Úrsula falando que ficção científica não é uma coisa do futuro, não é uma coisa que você vai imaginar como vai ser o futuro, mas sim uma explicação da realidade com palavras dos escritores, você fica, entendi aqui o que você quis dizer com isso, querida, eu peguei aqui, ó, entendi aqui o que você quis dizer. Por que que a gente ainda é tão apegado a essa questão de gênero, né? E aí tem uma parte que eu vou fazer questão, gente, de ler pra vocês, porque mudou toda a minha compreensão da realidade. Eu que já sou militante, hein? Você imagina uma pessoa aqui que não é militante. Então vamos lá. Olha só que demais, né? Considere. Qualquer um pode trabalhar em qualquer coisa. Parece muito simples, mas os efeitos psicológicos são incalculáveis. O fato de toda a população entre 17 e 35 anos de idade estar sujeita a ficar amarrada à gravidez sugere que ninguém aqui fica tão completamente amarrado como provavelmente ficam as mulheres em outros lugares, psicológica ou fisicamente. Fardo e privilégio são compartilhados de modo bem igualitário. Todos têm o mesmo risco a correr ou a mesma escolha a fazer. Portanto, ninguém aqui é tão completamente livre quanto um macho livre em qualquer outro lugar. Considere. Não existe nenhuma divisão da humanidade em metade forte e fraca, protetora, protegida, dominante e submissa, dona, escrava, ativa, passiva. Na verdade, pode-se verificar que toda a tendência ao dualismo que permeia o pensamento humano é muito reduzida ou alterada aqui em Inverno. Olha que maluco, né? Quando você vê um cara desse planeta ou uma mulher, a primeira coisa que você vai pensar é: você é homem ou você é mulher? Mas aí, olha que maluco, né? Lá, eles não conseguem nem se ver como isso. Porque eles não são homem ou mulher, eles são homem e mulher. Homem barra mulher, ponto final. E eles se mudam, eles se moldam de acordo com a troca que ele vai fazer com a outra pessoa que ele tá conversando. Se eu estou conversando com você e quero parecer uma mulher, vou parecer uma mulher. Se eu estou conversando com você e quero parecer, não só parecer, mas ser do gênero feminino ou do gênero masculino, eu serei de acordo com a minha troca. Que animal, que maravilhoso, devia muito ser assim a vida, né? A Úrsula, gente, ela inclusive tem um estudo muito interessante sobre isso, né? Que ela publicou um artigo depois para explicar, porque na versão em inglês, ela sempre fala ele para se referir, né? O personagem, sempre quando vai se referir às pessoas do planeta, trata como ele. E depois, ela até no artigo, ela explica um pouquinho por que ela fez essa escolha, de escolher ele e não ela, para personagens que são andrógenos, não necessariamente andrógenos, né, mas que, enfim, tem esse sexo fluido, esse gênero fluido, como eles têm, e mais do que isso, por que ela não escolheu o witch, né, o coisa, que usa, né, para justamente uma coisa que não tem um gênero específico, que é um objeto, porque eles não são objetos, eles são seres. Entretanto, o próprio uso do pronome em meus pensamentos me leva continuamente a esquecer que o cartesiano diante de mim não é um homem, mas um homem-mulher. O primeiro móvel, se for enviado para cá, deve ser avisado de que, a menos que seja muito seguro de si ou senil, sofrerá um golpe em seu orgulho. Um homem deseja que sua virilidade seja reconhecida. Uma mulher deseja que sua feminilidade seja apreciada, por mais indiretos que sejam esse reconhecimento ou essa apreciação. Em Inverno, isso não vai existir. Julga-se ou respeita-se uma pessoa apenas como ser humano. É uma experiência espantosa. É uma experiência espantosa, gente, é uma experiência espantosa. Esse personagem que tá contando aqui pra gente é um dos narradores, que é o Henry A., né, que é justamente a AI. E ele é um ser humano, e ele faz parte de uma organização, tipo uma ONU, sabe? Ele vai pra esse planeta justamente pra tentar angariar pessoas de outros planetas a adentrar nesta ONU, né, nessa espécie de ONU. Só que, gente, esse personagem, como ele é um ser humano, ele tem um único gênero, que é masculino. E ele é um homem e
demais, ele é negro. Então também uma coisa importante, há diversas questões raciais nesse livro, discussões de questões raciais muito importantes que a gente tem que levar em consideração. Como no Planeta Inverno você não tem um gênero específico, né, você tem uma vez por mês, um dia de acasalamento, que é o dia ali que seu negócio fica doido. E você pode escolher se você vai ser homem ou se vai ser mulher, de acordo com o seu parceiro ou parceira. E você, então, qualquer pessoa, qualquer ser que existe neste planeta pode ou não ficar grávido. E, inclusive, ele trata do sexo de uma maneira muito legal, ele fala do sexo de uma maneira muito legal, explicando no diário dele, para os humanos que vão receber isso, né, como que funciona esse tipo de relação naquele planeta, né? E o mais legal de tudo isso é que a Úrsula, ela fala sobre esse papel do escritor de ficção científica e do escritor em geral, e ela fala que como que a gente acredita que aquilo que a gente está lendo é realidade absoluta, pelo menos, normalmente, até a gente fechar o livro. E é muito louco como você consegue entrar nesse mundo da Úrsula de tal maneira que você quer que aquilo seja realidade até certo ponto, né? E que às vezes você nem consegue fechar aquela realidade ali do livro quando você fecha o livro, né? Você continua ali pensando naquilo. E, gente, isso é maravilhoso. Não à toa essa mulher ganhou diversos prêmios literários, entre eles o prêmio Hugo e o Nebula, que são os mais importantes aí de ficção científica. Aliás, diversas vezes ela ganhou o Nebula, por exemplo. Se você quer saber o que é o prêmio Nebula, tem um vídeo muito bom da Bruna Miranda, nossa grande amiga, aí falando, explicando exatamente sobre o que é esse prêmio. Vou deixar aqui na descrição também. E, aliás, ela foi, gente, indicada pro Pulitzer, né? Que é uma coisa bem rara para escritores que escrevem ficção. Então, por isso que ela também fazia tanta questão de sempre levantar essa bandeira da ficção aí e mostrar da importância de você ser um escritor no mundo atualmente, né? Que perda para o mundo tivemos, né, nessa semana com essa autora, com a morte dessa autora, mas sem dúvida nenhuma ela deixou pra gente uma obra absolutamente incrível e que merece ser degustada em cada, sabe, por todo mundo, e debatida em todos os lugares enfim, e apresentada para todo mundo nesse mundo cheio de detalhes e, sabe, sem furo. Uma mulher como consegue criar um mundo tão perfeito assim, sabe, gente, assim, no sentido de que não tem um furinho, parece mesmo que existe. Eu acho que se um dia eu acreditar em alienígena, eu vou acreditar nesse mundo aí, porque olha, que livro. Eu já tô lendo Os Despossuídos, em breve também vai ter resenha aqui, e eu espero que vocês gostem e que vocês leiam e que vão atrás da autora. Vou deixar o link aqui do livro pra vocês comprarem, porque vale muito a pena. Entrem comigo aí nesse mundo de ficção científica e entrem assim, ó, mergulhando com os livros dessa autora, que é maravilhosa. Gente, um beijo, até o próximo vídeo e se inscreva no canal. Tchau! Ai, me contem aí embaixo se vocês já leram, tá? Tchau!